Oi, turma! Que bom, estamos novamente aqui, né? Juntos. E hoje nós vamos aprender as orações reduzidas de gerúndio. Vocês vão fazer testes aí na escola no final do ano. Esse conteúdo aqui é muito legal vocês aprenderem, porque vocês precisarão, certo? Orações reduzidas de gerúndio. Conteúdo muito forte, né? Que é muito legal de aprender, porque ele é base também do nosso conteúdo, né, do que vocês estudarão nas próximas séries aí do ensino médio. Tipos de orações reduzidas. Lembre-se que há 3 formas nominais do verbo. O verbo pode estar no infinitivo, no gerúndio ou ele pode estar no particípio. Infinitivo tem a terminação AR, falar, vender, partir. Gerúndio tem ND, falando, vendendo, partindo. Particípio é o ado, o edo e o ido. Falado, vendido e partido. É interessante que vocês aprendam essas formas nominais, para vocês observarem esses verbos dentro da oração. Assim, quando é que uma oração é reduzida? Quando elas são reduzidas? As orações são reduzidas quando não tem conjunção ou pronome relativo. Ela não tem conectivo. Tem verbo nas formas nominais. Quais são as formas nominais que eu disse para vocês? Infinitivo, gerúndio ou particípio. O verbo dessas orações vão estar numa dessas formas nominais. Gerúndio, particípio ou infinitivo. Forma nominais dos verbos. Infinitivo, verbo terminado em R, mais uma vez lembrando. Devo estudar para a prova. Estudar, infinitivo. Gerúndio, verbo terminado em NDO. Estava estudando para a prova. O particípio regular, verbos terminados em idoado. Estudado. A oração subordinada reduzida de gerúndio apresenta verbo no gerúndio, não sendo introduzida por conjunção ou pronome relativo. A oração subordinada reduzida de gerúndio pode ter valor de advérbio ou de adjetivo. A oração subordinada reduzida de gerúndio com valor de advérbio, eles chamam a atenção, mesmo estando na ponta dos pés. Olha, eles chamam a atenção, mesmo estando é gerúndio, ela está reduzida de gerúndio. Mesmo, então nós já percebemos que ela está reduzida de gerúndio, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos desenvolver. Se ela está reduzida é quando ela está de gerúndio, de infinitivo ou de particípio, então nós vamos desenvolver. E o que é desenvolver? É colocar o conectivo. Ele chama a atenção, mesmo estando na ponta dos pés. Como ficará essa oração, mesmo estando na ponta dos pés? Como ela ficará desenvolvida? E o que é desenvolver? É colocar conectivo. Então, vai ficar assim. Mesmo que estejam nas pontas dos pés. A oração subordinada reduzida de gerúndio com valor de adjetivo. Aqui ela tem um valor de advérbio, agora nós vamos ver ela com valor de adjetivo. No palco havia dançarinos sapateando. O que é sapateando? No palco havia dançarinos sapateando, que sapateavam. Nós estamos fazendo o quê? Se eu estou colocando um conectivo, então nós estamos desenvolvendo essa oração. Então, a classificação, né, dessa primeira, voltando para a primeira oração subordinada, adverbial concessiva reduzida de gerúndio. E essa aqui? Então, vamos desenvolver essa. No palco havia dançarinos sapateando. No palco havia dançarinos que sapateavam, certo? Então, os quais sapateava, a gente já viu que ela é adjetiva. Então, ela não tem vírgula. Então, por quê? Porque ela é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de gerúndio. Olha, está reduzida de gerúndio, NDO. Então, as orações subordinadas reduzidas de gerúndio adjetiva é restritiva e explicativa. Gosto de crianças correndo pela casa. Explicativa. Encontrei Maria saindo de férias. O que diferencia a restritiva da explicativa? A restritiva não tem vírgula e a explicativa tem vírgula.
Vamos desenvolver, né? Gosto de crianças correndo pela praia. Gosto de crianças que corram pela praia. Encontrei Maria saindo de férias. Encontrei Maria que saía de férias. Você coloca o que para você poder desenvolver, certo? Você desenvolveu a oração. Reduzida de gerúndios. De gerúndio, as adverbiais. Causal, não cumprindo a promessa, sentiu remorso. Temporal, faltando alguns minutos para o final da prova, eu terminei. Ó, quando faltava, por isso que ela temporal tem o valor de quando. Concessiva, mesmo estando doente, assistia aos jogos. Embora estivesse doente, assistia aos jogos. Condicional tem o valor de condição. Mentindo assim, você ficará em uma situação difícil. Mentindo assim, né? Embora mentisse, você ficaria em uma situação difícil. Então, vamos neste momento desenvolver. O que é desenvolver? Colocar o conectivo. Não cumprindo a promessa, sentiu remorso. Por que não cumpriu a promessa? Sentiu remorso. Temporal. Faltando alguns minutos para o final da prova, como é que vai ficar? Quando faltava alguns minutos para o final da prova. E a outra, mesmo estando doente, concessiva. Embora estivesse doente, mesmo que estivesse doente, você pode colocar qualquer conectivo. Nós estamos, nesse caso, desenvolvendo a oração. Condicional tem um valor de condição. Mentindo assim, você ficaria em uma situação difícil. Caso, se, né? Então, caso você minta assim. Então, em todas elas aqui nós temos as adverbiais. As orações reduzidas de gerúndio serão sempre adverbiais, temporais, causais, concessivas e condicionais. Raramente elas são adjetivas ou substantivas. Raramente, mas elas podem ser também, a gente vai encontrar algumas adjetivas também. Temendo a reação do pai, não contou a verdade, certo? Então, classificando, oração subordinada adverbial causal reduzida de gerúndio, olha. Por que temia? Aí, temendo, né? Vocês observam que ela está reduzida de gerúndio. Poderia ficar também, já que temia a reação do pai, não contou a verdade. Veja essa outra. Estando desesperados, rezaram. Então, estando, ela está reduzida de gerúndio. Estando desesperados, é a mesma coisa, porque estavam desesperados. Ah, então a classificação dela é oração subordinada adverbial causal, reduzida de gerúndio. Uma vez que estavam desesperados. Por que estavam desesperados? Você colocando o conectivo. Classifique as orações reduzidas de gerúndio. Veja, aumentando-se a produção, a exportação crescerá. Então, como você primeiro vai classificar? Então, é uma oração subordinada adverbial condicional. Lembrando que ela está reduzida de gerúndio. Por que não classificou? Porque aqui já diz assim, classifique as orações reduzidas de gerúndio. Então, oração subordinada adverbial condicional. Você observa que ela é condicional. A outra também já é condicional. Vendo-se perdido, o toureiro gritou por socorro. Ela já é condicional, olha, está reduzida, né, de gerúndio. Então, vocês observam que ela é uma oração reduzida de gerúndio. Então, qual a classificação dessa oração? Observem. Vendo-se perdido, o toureiro gritou por socorro. Por quê? Ele tem um valor de porquê, porque estava, porque se sentia perdido. Então, é uma oração subordinada adverbial causal. Letra C. Chegando no alto da árvore, sacudiu-as fortemente. Então, vamos pegar essa oração e vamos classificar. Chegando no alto da árvore. Quando chegou no alto da árvore? Ah, então ela é uma oração subordinada adverbial temporal. Ela tem um valor aí, ela está indicando tempo. Bom, continuando ainda as nossas atividades, vejam. Desdobre a oração a fim de que se apresente como desenvolvida. Feito isso, dê a ela a classificação correspondente. Então, vamos desdobrar essa oração aí. Dizendo a verdade, todos confiarão em você. Vejam, dizendo a verdade, todos confiarão em você.
Você observa que este verbo, ele está reduzido. Ele está reduzido de gerúndio. Olha o NDO aí, né? Então, ele está reduzido de gerúndio. Se ele está reduzido de gerúndio, nós vamos dar uma classificação. Para a gente colocar uma classificação, é necessário antes desenvolver. O que é desenvolver? É colocar o conectivo. Dizendo a verdade, todos confiarão em você. Então, como vai ficar? Se disser a verdade, todos confiarão em você. Então, agora a gente tem um conectivo que iniciou essa oração, olha. Se tem um conectivo, e ele é um conectivo de condição, ele é condicional, agora ficou fácil dar a classificação. Ela é uma oração subordinada adverbial condicional. E você ainda vai dizer, ela é reduzida de quê? Aí você observa que ela é reduzida de gerúndio. Então, está faltando mais isso. Ela é reduzida de gerúndio. Então, essa é a classificação completa. Oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio. Bom, leia os períodos, sublinhe os verbos e complete os quadros. Você acertará todas as questões analisando-as com mais calma. Bora lá. Oração reduzida. Analisando-as com mais calma. Essa é a oração reduzida. O que vai pedir aqui? Escreva a oração desenvolvida equivalente à reduzida. Então, como nós vamos desenvolver essa oração? Analisando-as com mais calma, caso as analise com mais calma. Qual é a classificação dessa oração desenvolvida? Caso é condicional. Então, ela é uma oração subordinada adverbial condicional. Outra, classifique a oração reduzida. Nós vamos classificar essa primeira oração, analisando-as com mais calma. Vocês observem que ela está reduzida de gerúndio. Olha a classificação dela. Oração subordinada adverbial condicional. Não vai mudar, a classificação da reduzida é a mesma. Oração subordinada adverbial condicional. A única coisa que você vai acrescentar é isso aqui, olha, ela está reduzida de gerúndio. Aí você coloca lá embaixo, reduzida de gerúndio. Ok, gente? Coloca a classificação normalmente e depois você diz do que a oração está reduzida. Na gramática de vocês tem muitos desses quadros aí que vocês farão. Então, a ordem é essa, ó. Oração reduzida, vocês encontram a oração reduzida. Aí vocês vão observando o que está sendo pedido. Escreva a oração desenvolvida e você desenvolve. O que é desenvolver? É colocar um conectivo. Depois, classifica a oração desenvolvida. Aí você classifica a oração que você desenvolveu, essa oração, de acordo com o conectivo, caso ela é condicional. Então, você coloca a oração subordinada adverbial condicional. Depois, classifica a oração reduzida. Você vai classificar essa primeira, que tem a mesma classificação da desenvolvida. A única coisa que você vai acrescentar do que ela está reduzida, que no caso, ela está reduzida de gerúndio. Então, fica oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio, ok? Pronto! Então, tá lá, tarefa de hoje, né? Ser feliz. E como é que a gente é feliz? Estudando, estudando e estudando. Cuidando no futuro da gente para que a gente seja feliz sempre, né? Não se arrependa, meu Deus, porque eu brinquei tanto na sala de aula, enquanto poderia estar aprendendo isso aqui. Então, tarefa de hoje, ser feliz. Quer ver? Abra a gramática e tentem fazer essa atividade de oração reduzida de gerúndio para vocês verem a felicidade que é a gente estar aprendendo. Voltem lá. Boa aula!